Olá, bem-vinda ao workshop Jornada da Mãe APLV do Diagnóstico à Cura, onde eu vou te mostrar como acabar com os sintomas da alergia do seu filho ao leite e a outros alimentos em até 6 semanas com método natural e ainda economizar até 80% nos gastos com o tratamento. Eu fiz esse workshop especialmente para você, que não aguenta mais ver o seu querido filho, sua amada filha, tendo esses sintomas que estão roubando a saúde dele, fazendo sofrer. E não importa aí se você ainda não tem aí total certeza se o seu filho tem mesmo ou não alergia, ou se já tem o diagnóstico fechado da APLV, alergia à proteína do leite de vaca ou a outros alimentos. Eu fiz para você que sente uma culpa enorme a cada vez que algum dos sintomas volta a se manifestar no seu filho. Aqueles sintomas que estão sempre ali, mesmo que você faça de tudo e dê o seu melhor. Mesmo que você se ajoelhe e reze com todas as suas forças, os sintomas não desaparecem por nada. Sabe aquelas cólicas terríveis que são muito mais intensas e que duram muito mais tempo e que fazem o seu filho se retorcer todo e urrar de tanto chorar? Aquela cólica que todo mundo falava ali que ia passar com 3 meses, mas que não passam. E você já nem consegue mais distinguir no dia da noite, porque não dorme bem há séculos. Sabe aquele nó na garganta, aquele aperto no peito toda vez que você vai trocar a fraldinha do seu bebê e ao abrir, seu maior pesadelo se confirma. Mais uma diarreia com muco em aspecto de clara de ovo e sangue. E aquele aperto no coração quando a gente percebe que a assadura aumentou e que a pele da bundinha já está em carne viva. E a danada da fissura anal não fecha, por mais que você passe pomada e passe de novo, mesmo a mais cara do mercado. Sabe aquela sensação de total impotência quando o bebê joga o pescoço para trás e não quer mais mamar? E ainda o pouco que mamou volta como um refluxo ou vômito? Gente, aquela agonia de esperar dias e dias para que a sua criança faça cocô. A barriguinha vai crescendo, vai ficando dura, ela começa a ter muitos gases, muito desconforto. E finalmente, quando o cocô sai, depois de 4, 6, 8 dias, depois de um choro doído, parece mais uma pedra de tão ressecada. Aí vocês acabam caindo na rotina de só conseguir evacuar com o uso de medicação ou supositório, que nem é o mais indicado. E quando você passa a noite, claro, novamente, vigiando a respiração do seu filho com aquele chiadinho que não vai embora, e até aquelas vezes que você fez isso lá no hospital, porque ele está mais uma vez com infecção respiratória grave e precisou ser internado. Sabe aquele desespero que dá ao ver o corpinho da sua criança se encher de placas vermelhas e algumas vezes até o rosto dele inchando, e você fica aí, ó, rodando igual barata tonta, sem saber se dá mais um remédio ou se corre mais uma vez para o hospital. E quando você percebe que as bolinhas na pele do seu filho só aumentam e que a pele está parecendo aí mais uma lixa de tão grossa, se abrindo em feridas. Gente, isso é tão dolorido. Tiram completamente a qualidade de vida do seu bebê e, claro, a sua também, né? Bom, eu como mãe de alérgico sei bem como é. E dá uma dor no meu peito só de me lembrar de quando meu filho tinha essas reações. Mas esse workshop também é para você, que até já conseguiu aí controlar um pouquinho as reações da alergia, mas está completamente paralisada e desamparada, sem saber como evoluir o tratamento por um caminho seguro rumo à cura, garantindo que o seu filho receba todos os nutrientes que ele precisa para se desenvolver plenamente em cada fase do crescimento dele. Você, mamãe, que ainda está amamentando o seu bebê, permanece aí com alguns ou vários dos sintomas que eu falei? Isso aqui também é para você. Você que só recebeu orientação à frase tire leite e derivados da dieta e não sabe nem por onde começar a fazer a dieta de restrição. Ou então você que já está quase cedendo às pressões das pessoas ao redor e até dos profissionais de saúde que dizem que tirar o peito e dar a fórmula vai ser mais fácil, ainda que seu sonho seja amamentar o seu filho. Você não queria desmamar, mas acaba se sentindo encurralada diante da pressão. Está prestes a tirar o peito, mesmo com o coração dilacerado, porque não aguenta mais ver o seu filho sofrer e reagir. É para você que saiu cortando vários alimentos do cardápio ou já te orientaram de cara a cortar aí todos os alimentos que mais causam alergia. Você já não sabe se vai pedir para sair ou se vai viver que nem planta, só à base de água e luz do sol. É para você que já está sentindo na pele literalmente os efeitos da falta de nutrientes de uma dieta não equilibrada. Está tendo queda de cabelo, unhas enfraquecidas, pele ressecada, desgaste e cansaço ainda maiores do que já seria esperado para uma mãe de bebê ou criança pequena para cuidar. Dores no corpo, dor de cabeça, baixo raciocínio, só para citar aqui alguns. Mas também é para você que não amamenta mais e sofre por não saber qual é a fórmula mais adequada para o caso do seu filho ou para a fase de desenvolvimento em que ele está agora,
que já gastou aí tubos de dinheiro mudando de uma fórmula para outra e tudo parece fazer mal para ele. Sei que você sofre por não saber como fazer para que ele não se sinta excluído e possa comer com segurança o que as outras crianças também comem. É para você que ainda tem medo dele não se desenvolver o suficiente porque está sempre ali, ó, com a curva de crescimento e ganho de peso abaixo do esperado. E também é para você que se sente sozinha nesse processo, sendo julgada como exagerada, louca pelos amigos e famílias e até pelo médico do seu filho, que deveria te apoiar. Você que não tem com quem compartilhar os seus momentos de desespero e angústia, que ainda não encontrou uma comunidade de mães que falem a mesma língua que a sua. Talvez você ainda nem saiba direito o que o seu filho tem de fato. Só sabe que ele apresenta esses sintomas e que cada médico fala uma coisa. Ou pode ser que você já tenha aí tentado de tudo, que venha lutando nesse sofrimento por meses e até anos, como eu já vi muitas vezes acontecer, com o seu filho tendo esses sintomas, e alguns até graves, morrendo de culpa, de medo, de desespero, e não saiba mais o que fazer. Gente, sem contar, é claro, as despesas altíssimas com consultas, internações, remédios, cremes, pomadas, que só amenizam os sintomas e trazem efeitos colaterais pesados, mas não fazem as reações acabar de vez. Fórmulas infantis de todo quanto é tipo, fraldas e mais fraldas extras por causa da diarreia persistente, mas nada resolve de verdade o problema. Mas agora, imagina se tivesse um método simples e natural, que já foi amplamente testado e 100% aprovado por milhares de mães de alérgicos, que sim, conseguiram estabilizar os seus filhos, ou seja, acabar com os sintomas em até 6 semanas, recuperando a saúde e a paz dentro de casa. Como seria a sua vida e a vida do seu filho se você tivesse o tal conhecimento e domínio sobre o que ele sente e já soubesse exatamente o que fazer para vê-lo bem e saudável? Feche os olhos um pouquinho comigo. Respira fundo. Imagine como você se sentiria. Imagine como seria conseguir reduzir drasticamente o aparecimento destas dores e reações que ocorrem por erros banais que poderiam ser evitados se você soubesse sobre os alimentos que podem causar alergia e tudo que pode ou que não pode ser ingerido por você, mãe que amamenta, ou pelo seu filho. Se soubesse como manter a dieta equilibrada para conseguir ter uma boa produção de leite e garantir a nutrição adequada do seu filho e a sua também. E se você conseguisse saber tudo sobre fórmulas artificiais, se e quando elas são necessárias, claro, sabendo como escolher a mais adequada ao tipo de alergia que o seu filho tem. Entendesse, inclusive, como fazer a evolução da fórmula, ou seja, adequá-la aos diversos estágios aí do desenvolvimento dentro do tratamento das alergias e do crescimento do seu filho, para que nem a saúde dele, nem a sua saúde financeira sejam afetadas, porque, gente, tendo o conhecimento certo, a gente sim pode fazer as mudanças até para fórmulas mais baratas. E como seria a introdução alimentar de forma correta, com segurança, sem dor para o seu filho, reduzindo as chances dele reagir a vários outros alimentos? Como seria se em 6 semanas você conhecesse tudo o que precisa conhecer sobre o mundo das alergias alimentares, a alergia ao leite de vaca, podendo viver essa fase da vida de forma muito mais leve, com confiança e com amparo? Já imaginou conseguir estabilizar o seu filho rapidamente para que ele e você voltem a ter aí noites de sono tranquilas e tão necessárias para recarregar as suas energias plenamente? Para que você consiga aproveitar a maternidade como deve ser, curtindo cada fase do seu bebê, da sua criança. Que você esteja com o coração leve, com a consciência tranquila e que consiga aproveitar de verdade o dia a dia com seu amado filho ou filha. Isso tudo aí parece um sonho muito impossível para você, mas saiba que esse método já existe e esse sonho já se tornou realidade na vida de literalmente milhares de mães, bebês e crianças alérgicas de todas as idades. Dá só uma olhada. Queria muito ter conhecido a Juliana antes, né? E com certeza o sofrimento da minha filha ia ser bem menor. Ela nos orientou tudo, né, sobre traço doméstico. A gente descobriu que a minha filha não era só a PLV, mas era também multialérgica, também que reagia a cheiro. Através da Juliana eu também consegui convencer a minha família da alergia da minha filha. Então eu fui fazendo tudo que ela, né, me orientava e as coisas foram tomando forma. Minha filha foi melhorando a cada dia mais. Hoje a minha filha não é mais aquela criança chorona. Minha filha está cada dia melhor. Olá, eu sou a Deiliane, mãe da Mila. A Mila hoje tem 4 meses de idade, mas ela foi diagnosticada com a PLV quando ela tinha 2 meses. Eu recebi aquela orientação básica para retirar o leite da minha dieta e foi isso que eu fiz. Mesmo tirando o leite de tudo que eu comia, mesmo seguindo uma dieta com rigor, a minha filha não melhorou. Muito pelo contrário,
Cada dia que passava, as reações eram maiores, cada dia que passava, os sintomas eram piores. Eu via minha filha sofrendo e sentindo muita dor. Houve um dia terrível, que eu considero que foi assim, um dos piores dias da minha maternidade, em que minha filha chorava muito, ela gritava de dor, e eu segurando ela no colo, eu olhei para ela, e o seu olhar parecia que me pedia por socorro. E eu não fazia ideia de como ajudar minha filha. Eu estava desesperada. E foi assim, no auge do meu desespero, no auge das reações da minha filha, que eu me deparei com o perfil da Juliana. E a cada vídeo que eu assistia, eu pensava, meu Deus, mas por que nunca ninguém me disse isso? Por que nunca ninguém me deu esse tipo de orientação? Mas eu já tinha gasto muito, eu já tinha gasto quase R$1.000 só em fórmulas inapropriadas. Estava prestes a pagar uma consulta que eu não sabia se ia ter um bom retorno. E nós pensamos, vamos dar esse voto de confiança. Foi muito melhor do que eu imaginava, muito, muito melhor. Em 2 dias, aplicando o passo a passo da estabilização, a minha filha sofreu uma mudança radical, uma melhora radical. Com 2 semanas, a minha filha estabilizou e a paz voltou a reinar no meu lar. A tranquilidade voltou a reinar, minha filha voltou a sorrir. Não chora mais com tanta dor, não chora mais de sofrimento. E eu só tenho a agradecer, eu só tenho gratidão a Juliana. Em 4 semanas eu consegui estabilizar o Dani. Então eu percebi que hoje a gente está indo pro 4º dia, ele tá indo super bem, ele tá dormindo muito mais durante o dia. Nossa, eu sempre me emociono muito ao ver os depoimentos dessas mães aliviadas, porque eu sei bem o que elas sentem. Pois como eu já mencionei aqui com vocês, eu também já vivi esse pesadelo com meu próprio filho. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Juliana Maia, sou de Belo Horizonte, e eu não sei aí se com você também foi assim, mas para mim, ter o meu tão esperado primeiro filho nos braços foi um grande sonho realizado e com certeza o momento mais feliz da minha vida. Mas gente, todo aquele sonho mágico encantado de ser mãe, de amamentar, de ver o meu filhinho crescendo e se desenvolvendo feliz e saudável, virou um completo pesadelo. Quando o João Arthur ele tinha 12 dias de vida, eu vi todo o meu mundo virar de cabeça para baixo. Isso foi no dia 17 de maio de 2016. Eu lembro que eu estava ali no meu sofá preto da sala, exausta, né, dormindo super pouco, ainda de pijama, um tanto quanto descabelada, sem tomar café da manhã e amamentando o João. Aí ele fez uma força, disparou a chorar como ele já vinha fazendo de forma mais intensa aí nos últimos dias e deu para perceber que ele tinha feito cocô. Então nós terminamos a mamada, eu fui até o quartinho dele fazer a troca, mas quando eu abri a fraldinha, nossa, tinha muito, mas tinha muito sangue. Naquela hora minha perna bambeou, eu quase caí, eu só tive forças para gritar ao meu marido. Eu fiquei desesperada, achando que ele estava morrendo. Liguei para a pediatra ali na hora, super rápido, aos prantos, conversei com a secretária e com muito custo consegui uma consulta de encaixe para o mesmo dia. Chegando lá, ela examinou o João Arthur, ela analisou ali as fotos que eu tinha tirado da fraldinha com sangue, olhou para mim e disse assim, Juliana, você já sabe, né? E eu acho que ela falou isso porque eu sou nutricionista, gente, mas eu juro que eu não sabia de nada. Eu só queria que meu filho não estivesse morrendo e que ele ficasse bem. Aí ela soltou aquela célebre frase que eu acho que alguma de vocês aí já escutou. Ele tem APLV, alergia ao leite de vaca, agora você tem que tirar leite e derivados da sua dieta. Gente, naquela hora minha visão escureceu, eu senti uma dor no peito e eu só consegui fechar os olhos e abraçar bem apertado o João. Aí depois eu pensei, poxa, mas que ironia do destino, né? Filho de nutricionista com alergia alimentar. E aí, enquanto isso acontecia, a médica abriu ali uma gaveta, daqueles armários antigos, sabe, de metal, tipo arquivo, tirou uma folha de papel, me entregou e falou assim, ó, a partir de agora, leia todos os rótulos, essa lista de nomes aqui vai te ajudar a identificar quando tiver ali algum componente que indique que tem leite no alimento. E fim da consulta. Eu não sabia se eu ficava feliz, porque meu filho não estava morrendo, ou se eu chorava de desespero, porque eu não tinha a mínima ideia de como seria a nossa vida a partir daquele momento. Meninas, 1000 dúvidas, 1000 medos, e meu bebezinho ali de apenas 12 dias nos meus braços. Aquele que era o ser que eu mais amava na vida, que dependia de mim para que tudo ficasse bem, para que aquela dor acabasse. E eu sem saber ao certo como ia fazer para que ele parasse de sofrer. Então eu limpei ali as minhas lágrimas, respirei e pensei, calma Juliana, você é nutricionista, é só seguir o que a médica falou, tirar leite e derivados da dieta, ler o rótulo dos alimentos e ele vai melhorar. Logo ele vai ficar bem, tudo volta ao normal. Ah, só que não. As semanas foram passando, ele realmente deu uma melhoradinha ali na quantidade de sangue, nas dores e no choro desesperado que ele tinha diariamente, mas acabar, não acabou. E vira e mexe voltava a piorar. Aí a culpa vinha com tudo de novo e eu pensava, que fracasso de mãe que eu sou, que não consigo nem fazer o meu filho ficar bem. Estou fazendo tudo errado. Na verdade, estava fazendo muita coisa errada mesmo. Ele chorava de um canto, eu chorava do outro. E esse momento aí do início da nossa maternidade, que na minha cabeça era para ser tão lindo, estava um verdadeiro caos. Aí eu entendi.
que mesmo sendo nutricionista, eu não tinha real ideia de como era o tratamento da alergia alimentar na prática. Percebi que o que eu havia aprendido lá nos livros, nas aulas da faculdade, não eram o suficiente. Percebi que eu era apenas uma mãe e me sentia sozinha, desamparada, desesperada e me culpava o tempo todo por tudo que estava acontecendo. Olha, eu tentei diversos profissionais de saúde que eram especialistas na área para que eu conseguisse rapidamente acabar com a dor do meu filho. Mas, gente, eles só passavam remédios e mais remédios para aliviar os sintomas que a alergia causava nele. E diga-se de passagem, como eu gastei dinheiro, viu? Foram vários médicos, um monte de exames desnecessários, remédios caríssimos, cremes, pomadas, fraldas e internações com João Arthur. O atendente da farmácia lá perto de casa, só para vocês terem uma ideia, já me conhecia pelo nome. E nenhuma das idas da farmácia ficava por menos de R$100. Mas resultado que era bom? Nada. Eu procurava desesperadamente um profissional que, além de saber muito da teoria, ele entendesse também os perrengues que eu estava passando no dia a dia, que entendesse a minha angústia, que me ouvisse, que me acolhesse, que me desse segurança no tratamento para que eu e meu filho conseguíssemos prosseguir, para que meu filho não reagisse com dor, ou seja, que a reação fosse realmente totalmente inevitável, que ela fosse a menor possível e que rapidamente ele me instruísse o que eu deveria fazer, porque eu nunca sabia e o meu filho nunca estava bem, ele nunca estabilizava. Só, gente, que eu não encontrei esse profissional. Nenhum foi ali, na raiz do problema, sabe? Nenhum deles me ensinou o passo a passo da dieta de restrição e dos cuidados com o dia a dia, de como identificar os furos no tratamento. Nenhum deles me disse direito o que eu deveria fazer após o diagnóstico na prática. Aí eu ficava exausta, eu me sentia fraca fazendo uma dieta super restrita em vários alimentos, sem necessidade. Meu cabelo caía aos montes. A minha unha nem crescia, já quebrava. Eu parecia mais um urso panda que uma mãe de tanta olheira. Fora que eu carregava uma culpa de um tamanho de um bonde a cada vez que meu filho piorava. E aí a minha vida era esse ciclo aí. Eu fazia a dieta o melhor que eu conseguia com as orientações que eu tinha recebido lá da médica. O João nunca estava bem, sempre em reação, sempre com dor, sempre com chiado no peito, tendo infecções respiratórias, sempre chorando, sempre com bumbum assado, sempre com diarreia, muco e sangue nas fezes. E eu me culpava de novo, chorava junto com ele e restringia ainda mais a minha dieta. Só para vocês terem uma ideia, nos primeiros 4 meses após o nascimento do João Arthur, eu perdi 23 quilos. E eu nem sei quantas vezes eu fui dormir com fome, com medo de comer alguma coisa fizesse meu filho piorar ainda mais. E como se já não me sentisse completamente mal o suficiente, eu ainda recebia olhares e comentários maldosos de parentes, pessoas próximas que me chamavam de louca, de exagerada, que tudo era frescura minha, que não existia nada daquilo de alergia a leite de vaca não, que na época deles ninguém morria disso. Na verdade, meninas, infelizmente, quantas crianças passaram muito mal anos e até chegaram a óbito por conta da PLV, sem o correto diagnóstico e tratamento. Morriam aí de causas indefinidas, ou os médicos culpavam outra doença, mas na verdade eram doenças que apareciam como consequência da alergia a alimentos não tratados de forma correta. Fora o quanto me pressionaram para eu parar de amamentar e entrar logo com a fórmula especial para alérgicos. Eu recebi essa recomendação até de profissionais de saúde que nem tentaram investigar o que eu estava fazendo de errado. Simplesmente falava assim, Juliana, a dieta não tá dando certo, Tira logo o peito, entra com a fórmula de uma vez que ele melhora rapidinho. Gente, sorte que por ser nutricionista, eu sabia profundamente a importância do leite materno para o desenvolvimento dele, inclusive para o processo de cura das alergias. Tinha que ter outro jeito. Eu tinha que conseguir ajudar o meu filho, eu tinha que fazer o desconforto e a dor dele pararem, trazer de volta a saúde e a paz para dentro da minha casa. E aí, como nenhuma dessas orientações que eu recebi foram suficientes para isso, eu mesma tive que correr atrás. Nas madrugadas, aí, exausta, eu estudava. Nos momentos que o João Arthur acordava, eu amamentava ele com um braço e com o outro eu continuava ali, procurando artigos científicos no computador, nos livros, fazendo as minhas anotações. Mas mesmo com todo o meu conhecimento como nutricionista, com mais de 10 anos de formada naquela época, eu demorei bastante, viu? Eu levei meses estudando, pesquisando, para conseguir entender o que eu tinha que fazer para conseguir estabilizar o meu filho. Só que não parou por aí, não. A cada evolução dele, a cada dia que se passava, novas dúvidas surgiam e eu tinha que vasculhar na imensidão da internet mais uma vez, em sites até em inglês e espanhol, artigos científicos, publicações da área de saúde, perdendo muitas horas preciosas de sono e descanso, Descanso para quê, Para tentar encontrar algo que pudesse fazer algum sentido para nos ajudar naquele momento. E todo esse tempo estudando sobre alergia a alimentos, que complementaram ali os meus estudos acadêmicos, de mais de uma década como nutricionista, me permitiram finalmente entender e criar um método exclusivo que finalmente funcionou com o João Arthur. Gente,
e aí a nossa vida se transformou da água para o vinho. Tanto ele quanto eu, finalmente nós pudemos ter uma vida muito mais tranquila e em paz durante os meses que restavam até a tão sonhada cura. Finalmente eu consegui aproveitar a minha maternidade. Seguindo esse método, fazendo todo o passo a passo que deveria ser feito, mantendo o meu filho longe das reações, finalmente começamos a trilhar um caminho certo até a cura da alergia, que aconteceu quando o João tinha acabado ali de completar 1 aninho e 2 meses de vida. Por conta do que eu passei com meu filho, eu acabei me especializando, claro, em APLV e outras alergias alimentares. Por eu ter feito nosso relato de estabilização e de cura das alergias, e ali alguns grupos de mães que eu participava, eu comecei a ser procurado por várias outras mamães de alérgicos para que eu ensinasse o mesmo passo a passo, claro, simples e natural, sem qualquer uso de medicação e fácil de seguir, que eu tinha desenvolvido. E aí eu pude ver que elas estavam, gente, conseguindo aplicar e que funcionava também para os filhos delas tão bem quanto funcionou para o meu. E aí não importava muito o tipo de sintoma da alergia que eles tinham, a idade da criança ou se a mãe estava ou não amamentando. O método funcionava para os filhos delas tão bem quanto tinha funcionado para o João Arthur. Com o tempo, uma foi indicando para outra e mais outra, e como os resultados delas eram realmente rápidos e fora do comum, não demorou muito para que o meu telefone fosse bombardeado de pedidos de consulta. Só que na época, eu trabalhava em um concurso, uma empresa concursada, eu trabalhava o dia inteiro e eu não teria como encaixar todos esses atendimentos na minha rotina. Eu recebia pedidos de mães desesperadas do Brasil inteiro e até mães que moravam no exterior. De verdade, eu entendia profundamente a dor daquelas mães e eu verdadeiramente queria ajudá-las. Mas aí eu fiquei por dias pensando em como eu conseguiria ajudá-las, pensando numa solução. E aí, para facilitar o acesso destas mães às informações que eu tinha descoberto, eu converti todas as minhas redes sociais para dar dicas sobre o tratamento da PLV e de outras alergias alimentares. E eu realizo sempre que eu posto um workshop gratuito como este aqui, para mostrar como acabar de vez com os sintomas da alergia ao leite e a outros alimentos, com esse método totalmente natural, sem medicamentos e sem os seus terríveis efeitos colaterais, com resultados em até 6 semanas e ainda economizando até 80% dos gastos no tratamento. A primeira coisa a fazer é evitar esses 3 erros mais comuns que as mães de alérgicos cometem, que eu vou te contar agora. E é por causa destes erros banais, por mais que as mães se esforcem e tentem de tudo, os bebês e as crianças alérgicas continuam tendo novas recaídas e não evoluem no tratamento de forma segura e com saúde até a cura. Vamos então ao primeiro grande erro, que é esse aqui, ó. Utilizar produtos zero lactose ou leite de outros animais no tratamento da PLV. Esse é um erro ainda bastante comum. Lactose é o açúcar do leite. E o organismo de algumas pessoas tem intolerância a esse açúcar, ou seja, não conseguem sozinha quebrar as moléculas. Para produzir itens sem lactose, a indústria precisa quebrar o açúcar do leite e os seus derivados. Nesse processo, são utilizados aí algumas enzimas chamadas lactase, que após algumas horas quebram essa lactose, separando em glicose e galactose. Gente, mas tudo isso nada tem a ver com a PLV, porque como o próprio nome já diz, essa alergia é relacionada à proteína e não ao açúcar do leite. São processos totalmente diferentes. A intolerância à lactose é uma coisa, a alergia à proteína do leite de vaca é outra e muitas vezes são confundidas até por profissionais de saúde. Os produtos sem lactose continuam tendo a proteína, que é o que vai fazer mal para o bebê ou para a criança PLV. O que deve ser feito então é a retirada da alimentação dos produtos que tenham leite, pois ainda não há como fazer a retirada apenas aí da parte proteica do leite nos produtos. Outro erro muito comum é achar que o leite de outros mamíferos, de outros animais, não vão fazer mal à criança que tem alergia ao leite de vaca. A questão aqui é que a proteína dos leites de vaca, cabra, ovelha, búfala, égua são muito parecidas. E as chances que uma criança PLV tem de reagir ao leite destes outros animais é de cerca de 90%. É uma porcentagem muito alta. Por isso, também não são recomendados. E vamos ao segundo erro, que é ficar tratando os sintomas provocados pela alergia e não atuar direta e rapidamente aqui, ó, na causa dos problemas. Gente, esse erro é muito grave e também muito comum. Não atacar direta e rapidamente ali, ó, na causa da alergia, faz com que o quadro alérgico se prolongue por meses e até por anos. E esse prolongamento vai fazendo com que a alergia se agrave, fazendo com que a criança alérgica vá ficando
cada vez mais sensível, cada vez mais reativo, podendo começar também a reagir a outros alimentos, fazendo reações mais graves e com menor quantidade de proteína. Tudo isso vai limitando muito a vida social da família, tendo muitas vezes várias internações, podendo ter anemia, desnutrição, queda na curva de ganho de peso e crescimento. Prolongar aí o período sem estabilizar a criança também pode provocar um aumento do risco de desenvolvimento de seletividade alimentar, atraso no desenvolvimento neurológico, motor, oral e, até alguns casos, risco real à vida, como em reações alérgicas com choques anafiláticos e choques hipovolêmicos. Por isso, gente, a urgência em se estabilizar o quanto antes os sintomas da alergia e não deixar com que eles se prolonguem por muito tempo, que é o que acaba acontecendo na maioria dos casos com os métodos tradicionais de tratamento. Sem contar, é claro, né, que quanto mais demora a estabilizar a criança, mais dinheiro vai sendo gasto sem resolver de vez a situação. Pois sem atuar na causa do problema, com certeza a mãe vai levar a criança a mais consultas e muitas delas aí em plantões de emergências, mesmo em consultórios, né? Mas o profissional disponível ali, nem sempre atualizado e especializado em alergia alimentar, vão só pedir mais exames, receitar mais remédios para aliviar os sintomas e ficar na base da tentativa e erro com novas fórmulas de leite em pó, e aí esse ciclo fica se repetindo por meses e até anos. Gente, tratar apenas os sintomas é perigoso também porque tem a questão emocional e psicológica, não só da criança, mas de toda a família, principalmente da mãe. Porque como acontece aí uma pseudo e temporária estabilização, que é apenas maquiada pelos remédios, volta e meia, a criança estoura de alergia de novo e, como consequência, ela não tem qualidade de vida. A mãe parece uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento. E a harmonia dentro de casa fica cada vez mais difícil, né? Porque o cansaço, nervos à flor da pele, enfim, vocês já conhecem bem sobre isso. Então, em resumo, este segundo erro, ele consiste em ficar aí usando meios paliativos, gastando horrores de dinheiro com remédios para tratar os sintomas, girando aí a máquina de enriquecimento da indústria farmacêutica também, né? Quando o certo a se fazer, gente, é aprender a lidar com todos os detalhes que têm que ser feitos no dia a dia em casa, para impedir que o alérgico tenha novos contatos com o que causa a alergia nele. E pode aí até parecer incrível, mas os profissionais de saúde que não são especializados em alergia, eles prescrevem o tratamento das alergias como se fosse uma doença, o que não é verdade. Alergia é uma reação exagerada do sistema imunológico que confunde um alimento com alguma coisa perigosa ao organismo e ataca a proteína desse alimento como se fosse ali um veneno, uma bactéria, por exemplo. Eu já ouvi casos até de receitarem antibióticos para essas crianças. Olha que perigo, gente. A maioria dos profissionais não especialistas em alergia alimentar, que são consultados nessas idas e vindas aí a consultas em plantões de emergência, ou mesmo em consultórios particulares aí, não sabem que o tratamento da alergia alimentar envolve um conhecimento específico sobre as particularidades de cada tipo de reação, o nível de sensibilidade de cada criança alérgica, tantas outras especificidades. Gente, tem que saber que os componentes alergênicos, eles podem estar presentes não apenas em alimentos, mas também em diversos produtos, inclusive no ar que a gente respira. A grande maioria deles nem imagina que para algumas crianças, até usar ali os mesmos utensílios domésticos que tiveram contato com o alimento que causa alergia, pode provocar uma reação, mesmo que esses utensílios já tenham sido bem lavados. E nem chegamos ainda a falar do contato cruzado dentro das indústrias, que acontece quando o alimento ou um produto que tem leite e derivados, por exemplo, pode encostar e deixar resíduo da proteína em outro alimento e produto que não tinha o leite como ingrediente. E aí esse segundo, ele passa sim a ter resíduos da proteína e o risco de gerar reação alérgica na criança. Sabe aquela frase que aparece ali no rótulo, né, nas embalagens? Pode conter? É exatamente disso que eu estou falando. São tantos detalhes que não tem como médico generalista ou de outra especialidade saber tudo. Gente, e mesmo que ele soubesse, não tem como passar todas essas orientações necessárias para uma mãe com uma mera consulta. Sem contar que, na verdade, são poucos os profissionais realmente especialistas em alergia alimentar e que compreendem toda a complexidade do assunto. Eu mesma recebi orientações aí de alguns médicos de tirar o peito, dar a fórmula, porque estava atrasando a cura do meu filho. Olha que informação absurda e totalmente errada. E isso nos leva ao terceiro maior erro no tratamento, que é tirar a criança do aleitamento materno com a promessa de que é o melhor para a criança e que ela vai se curar mais rápido. Quando eu vejo esse erro, principalmente quando mal orientado, de verdade, meu coração aqui dói. Gente, e é mais comum do que podemos imaginar. A decisão ou não de amamentar deve ser da mãe. E se você optou por não passar por isso,
De verdade, tá tudo bem. Mas o que não está certo é o profissional forçar uma situação de desmame sem nem ao menos ter tentado verdadeiramente orientar a dieta dessa mãe para que ela e o seu filho estabilizassem em aleitamento materno, porque sim, é possível e muito possível. Sem falar na economia, né, de alguns milhares de reais que a família faz por manter por mais tempo o leite materno e não ter que comprar as fórmulas infantis para alérgicos que custam uma pequena fortuna, como vocês já sabem. Claro, gente, a fórmula bem orientada, ela tem seu importante papel e ela salva vidas. Mas em uma situação que a mãe tem leite suficiente, quer amamentar e é desencorajada a fazer porque a criança é APLV e é mais fácil para o profissional conduzir um tratamento com a fórmula hipoalergênica, ou porque ele não tem ali tempo para explicar numa consulta de 30 minutos, uma hora que seja, todos os detalhes de como a mãe deve agir em casa, porque, gente, a dificuldade está justamente aí, ó, nos detalhes do dia a dia. Ou então porque ele não sabe orientar corretamente a dieta da mãe e todos os cuidados que ela deve tomar para continuar amamentando seu bebê sem que ele tenha reações alérgicas. Isso aí, para mim, de verdade, é um crime. Orientar a dieta materna não é fácil, não. Demanda tempo e conhecimento. Por isso que muitas vezes a mãe, sem informação, desamparada e já cansada de ver o filho sofrer, acaba cedendo à pressão e tira o peito. Mas o que você precisa saber é que as fórmulas específicas para criança PLV apenas nutrem o seu bebê, enquanto o leite materno, além de nutrir adequadamente, é uma substância viva que vai ajudar a prevenir diversas doenças futuras no seu filho, vai estimular o crescimento da microbiota intestinal e a maturidade do sistema imunológico, sendo, portanto, gente, a única forma comprovada cientificamente de acelerar a cura das alergias. E só isso bastaria, né, para que a gente tentasse ao máximo preservar a amamentação. E ainda tem mais. Estudos mais recentes, eles comprovam não só a influência positiva da amamentação no desenvolvimento psicoemocional dos bebês, como também a sua relevância no fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e filho. Eu, por exemplo, eu amava amamentar o João. Aqui, ali, aquele momento era só nosso. Tê-lo ali nos meus braços, né, aquele momento olho no olho. Na verdade, eu tenho que falar aqui para vocês que eram os únicos momentos do dia que ele não urrava de dor. A nossa ligação ali era super forte. E eu juro que eu não entendo porque tantas pessoas fazem questão de fazer uma pressão psicológica sobre as mães que conseguiram e que querem amamentar. Chega a ser desumano. Eu vejo também que muitas mães não conseguiram amamentar porque, primeiro, foram convencidas de que é quase impossível estabilizar a criança amamentando. E aí eu não sei quem inventou um absurdo desse. Segundo, não tiveram qualquer ajuda e apoio. E terceiro, ainda com a dificuldade extra da alergia, sem orientação de profissional especializado, acaba sendo convencidas de que fazer a dieta é dificílimo e que é melhor partir logo para as fórmulas infantis que substituem o leite materno. Gente, realmente não é fácil segurar esse rojão sozinha. E ainda em um momento em que a gente está completamente fragilizada, né? Se este é o seu caso, não se culpe. Eu tenho certeza de que você fez o seu melhor com a pouca informação e acolhimento que teve naquele momento. Mas, se ainda não é tarde demais para você, insista no aleitamento, que sem dúvida é a melhor opção para o seu bebê e você pode contar com meu apoio nessa verdadeira batalha, se este for o seu desejo. Bom, nessa primeira aula do nosso workshop Jornada da Mãe APLV do Diagnóstico à Cura, eu te mostrei os 3 erros mais comuns que fazem com que os tratamentos tradicionais não funcionem e ainda coloquem em risco a qualidade de vida e a saúde do seu filho, comprometendo o seu crescimento e desenvolvimento saudável e, em casos mais graves, risco até de morte, que são, vamos recapitular aqui comigo. O primeiro erro, utilizar produtos zero lactose ou leite de outros mamíferos no tratamento da PLV. Segundo erro, ficar tratando os sintomas provocados pela alergia e não atuar diretamente ali e rapidamente na causa do problema. E terceiro, tirar o aleitamento materno, achando que isso é o melhor para a criança e que inclusive vai curar mais rápido. Meninas, eu poderia ficar aqui enumerando mais de uma dezena de erros cometidos pelas famílias de alérgico e até pelos profissionais de saúde. Mas eu sei que tempo é um dos bens mais preciosos de uma mãe, né? Mais uma coisinha, se você quer aumentar e muito as chances que eu responda a sua dúvida específica aí do seu filho ou filha, é muito fácil. Basta fazer um vídeo ou tirar uma foto mostrando que você está acompanhando aqui, ó, esse nosso workshop. Aí pode ser uma foto sua com a tela do computador ou um print do celular mesmo, por exemplo. Aí depois você vai lá no seu stories do Instagram,
me marca aí nessa foto, nesse videozinho, coloca o meu @ Juliana Maia NutriPLV, com texto ali dizendo rapidamente se está gostando do workshop, o que transformou aí a sua vida, o que mais gostou, o que você mais se identificou, enfim, use a sua criatividade. Eu vou repostar o seu stories e vou te mandar uma mensagem no seu direct perguntando qual é a sua dúvida, e aí eu vou te responder com muito carinho, tá bom? Então é isso, eu te vejo na aula de amanhã, no mesmo horário, e eu vou enviar o link de acesso pelo e-mail e lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Espero por você, de Mãe para Mãe PLV, com muito carinho. A mentoria, com toda certeza, ela abriu os meus olhos, acalmou meu coração, porque ela me deu uma direção. A partir dali, eu sabia que agora eu tinha orientação e uma direção para seguir até a busca da cura da minha filha. Fiquei desesperada, não sabia o que fazer, corri em hospital, em gasto pediatra, viagens, tive muito gasto para escutar as famosas frases, né? Tira leite e derivados e separa utensílios domésticos. Se fosse fácil assim, né? E não consegui estabilizar minha filha no primeiro mês, nem no segundo mês. Aí voltei ao gasto, ele pediu para cortar mais alguns alimentos. Comecei a procurar na internet e descobri, ela por ser mãe de alérgico e ter sentido na pele tudo isso que a gente passa, né? Ela soube me conduzir para a estabilização da minha filha. Eu não sei o que seria de mim, da minha família e da minha filha se eu não tivesse encontrado a Juliana. Só a mãe da PLV pode compreender a mãe da PLV. Todo mundo acha que é loucura, que é frescura, a gente se sente meio excluída, porque ninguém entende o que a gente tá passando, né? E o que a gente mais quer é estabilizar nosso filho, ver nosso filho bem, sem sangrar. Então eu falo pra vocês que por 72 dias a minha Betina sangrou e agora dia 21 de maio vai fazer 90 dias que ela está sem reação, graças a Deus e graças a Juliana que estudou, que se comprometeu a ajudar não só a mim, mas a todas as mães que vão até ela. Então eu sou muito grata e eu tenho certeza que assim como ela me ajudou, ela vai ajudar vocês também. Tudo que ela fala, acreditem, vai dar certo. Vocês vão conseguir estabilizar os seus filhos e vão ter essa alegria que eu tô tendo agora de curtir a minha filha, vendo ela linda, perfeita, se desenvolvendo, feliz, né? Então, eu sou muito grata a vocês, Ju.